Minutos de Fé. Hoje falando a respeito da história, porque uma das maiores batalhas da humanidade ocorreu em Carquemes, que era a última capital da Síria. Os protagonistas eram Neco e Nabucodonosor. Neco era como o imperador, o faraó do Egito, enquanto que Nabucodonosor era o imperador da Babilônia. E ambos se defrontaram ali. E note que a história bíblica tem sido corroborada pela história da humanidade, pelos achados arqueológicos, o que confirma a veracidade e a exatidão dos relatos bíblicos. Essa aqui, por exemplo, esse relato ocorreu por volta do ano 600, 610, e houve uma grande perda por parte dos egípcios. É claro, ambos perderam, porque quando um gigante tropeça no outro gigante, os dois se machucam, e não foi nada diferente aqui. Mas o Egito levou a pior, ele que acabou perdendo a influência naquela região sírio-palestina, e Nabucodonosor, com seus exércitos, os humilhou grandemente, fazendo-os recuar até as suas fronteiras. Ah, meu Deus do céu! E como a gente pode confiar? Mas o importante nessa história é que a gente pode confiar, a gente percebe que profetas como Jeremias, Ezequiel, Isaías e outros que previram acontecimentos como este são absolutamente confiáveis. Sim, a Bíblia tinha razão. Tanto Neco quanto Nabucodonosor sofreram grandes perdas durante essa batalha, como eu já lhe disse. Mas perceba que a perda maior foi do Egito. E eles precisaram recorrer aos bálsamos fabricados em Gileade, que é uma terra, uma região bastante conhecida pela fabricação de um bálsamo curativo que era usado para passar em cima das feridas, talvez um antisséptico misturado com um óleo que era tirado das plantas daquele local. Ainda se discute um pouco a respeito da fórmula desse bálsamo. Afinal de contas, já se passaram mais de 2.600 anos desde que tudo aconteceu. Mas veja que no frigir dos ovos, a gente percebe que não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Isto é verdade. Mas, olhando para trás, olhando para a história, olhando para esses últimos acontecimentos, a gente percebe que o Egito superestimou as suas possibilidades ao sonhar em invadir as terras do norte, passando por Israel, indo em direção à Síria, indo lá para aquela região da Babilônia,
aonde nós temos hoje o Iraque, a janela 1040, um lugar de alta resistência ao Evangelho e de muito encantamentos e feitiços. Então ele subestimou o Egito. Neco influenciou o seu povo a cair numa grande armadilha histórica, porque visto que eles olhavam o Egito como um relacionamento com a natureza, do qual eles se tornaram extremamente dependentes, porque as cheias do Nilo, do rio Nilo, é que inundavam os seus campos e os tornavam férteis, com a possibilidade de grande produção. O Nilo era praticamente o representante de um dos deuses, tanto que quando Moisés se defrontou com o faraó do Egito, uma das primeiras coisas que ele fez foi ferir o Nilo, um dos seus deuses mais importantes. Entendiam então os egípcios nas suas visões, nos seus sonhos, que poderiam então ir em direção àquelas terras como o Nilo, para fertilizar, que fertilizaria o caminho das suas conquistas, o seu Deus. Havia um Deus por detrás dessa batalha, que os incentivava: vai, não volte, não corra, não fuja para além do Eufrates. Não, vou em frente. Mas eles se deram mal. Mas veja que Deus mostrou mais uma vez que a Bíblia tinha razão. Senhor, ajuda-nos a confiar na Tua palavra, a segui-la e a obedecê-la, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe abundantemente. Tchau.